Você vai para uma prova, você precisa de quê? Você precisa estudar. Essa parte de estudar é o sacrifício. Nós não vamos anular isso. Ô Márcio, vamos passar sem sacrifício? Não, com o mínimo. A gente precisa de esforço. Horas de estudo, sim. Quantas horas? Cada um na sua. 8, 2, 5, 10, a gente vai definir isso. Mas vai ter que estudar, mas vai ter que ser leve. Eu cheguei em uma prova com um conteúdo de 100. Então vamos supor, em uma prova de 120 questões, eu cheguei em condições de fazer quantas? 100. Se eu acertar muitas, dá até para passar, não dá? Dependendo do resultado, tal. Tem os primeiros que passam com 110, tem uns doidos com 119, mas eu tenho que passar. Eu posso, deixa eu só botar ao contrário, eu posso cair, meu desempenho pode cair. Isso é um estudo feito na neurociência, inteligência emocional, psicologia. Eu posso fazer 120 e eu posso cair para 80. Cheguei na prova do CESP, tem 120 itens. E eu sei que desses 120, eu estudei o suficiente para fazer quanto? 100. Eu posso esquecer o que eu sabia, eu posso acertar o que eu nunca estudei. Isso aqui está escrito no livro dele. Quantos pontos de variação? 40. Essa variação é puramente o que? Emocional. É de como eu me sinto naquele dia. Talvez você está só precisando se sentir melhor naquele dia, só isso. Eu tenho vários exemplos de clientes que fazem o treinamento, passam em concurso, meses depois, ninguém acredita. Tem um depoimento gravado de uma garota que fez, ela é de uma outra cidade, não é de Brasília, ela estava estudando, eu não me lembro, mas acho que 9 ou 10 anos estudando e não passava. Ela veio para o treinamento, era uma mera questão que emocional. 2, 3 semanas depois que termina o treinamento, caiu de ter uma prova, que era um conteúdo que ela tinha estudado. Ela chega na prova e faz o quê? Sai do 80 e vai para onde? Para o 120. Aí faz o depoimento, está lá na internet. Talvez você tenha até visto esse depoimento, não sei. E ela fala assim, estudei 10 anos, 9 ou 10, não me lembro, 9 anos e nunca tive resultado. Fiz o treinamento, semanas depois que terminou eu passei. No primeiro concurso que fiz depois que terminei o treinamento. Aí a pessoa assiste o depoimento, acha que é o quê? Que é tramado, que é comprado. Dentro do processo pode parecer mágica, mas não existe, né, um passo de mágica. Eu falei, é uma fórmula que vai ser individual, que vai acontecer um resultado com o Márcio. Agora, ô Márcio, eu fiz treinamento, semanas depois eu não passei. Tem que estudar, né, filho, né? Tem que estudar. Eu estou falando de exemplos de pessoas que já estudam. Então tem gente que já estudou tanto que isso está precisando equilibrar as emoções. Tem gente que vai ter que estudou errado, tem que estudar de novo. Eu vou te ensinar a descobrir se o que você estudou, mesmo errado, funciona. Porque tem gente que estudou errado, mas o que estudou, do jeito que estudou errado, foi o suficiente. Acredite. A gente vai aprender aqui a fazer um teste que eu chamo de teste de nivelamento. Márcio, essa matéria eu já estudei 3 vezes, mas eu não consigo ir bem nessa matéria. A gente vai fazer um teste de nivelamento. Se alcançar o resultado que eu vou te falar, você não vai estudar mais, você vai só revisar. Ah, mas não é assim. Acredita em mim. Até porque até agora você fez do seu jeito e está na miséria, na pobreza, na desgraça, não é? Custa acreditar? Custa? Não, porque quando me procuram, gente, é porque já está no fim da vida já. Já está querendo desistir, já não tem mais dinheiro, não é? Só vem assim para mim. Eu ia dar um outro exemplo, deixa eu ver se eu lembro aqui, que é bem interessante esse exemplo. Eu fui falar outro negócio que eu acabei esquecendo. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer enquanto isso, tá? Fica à vontade. Era um exemplo de um cliente, cara, que legal esse exemplo, mas eu vou lembrar na hora certa. Mas você falou de motivação antes, né? Aí quando você estava falando de habilidades. Motivação não seria um estímulo? E também ligada a habilidades? É um estímulo. Mas é um estímulo emocional. Porque, por exemplo, no exemplo da faca que você deu, uma pessoa pode tacar a faca 5 vezes e ela vai estar treinada, a outra vai tacar 100 vezes. Tem que repetir mais vezes. Isso. Aí não seria habilidade também? Então, todos precisam desenvolver habilidades. Mas quando eu desenvolvo a habilidade daquilo que tem uma ligação direta, emocional comigo, com a minha razão de existir, o esforço para fazer isso é menor. Então, todos nós podemos aprender a tocar violão, mas aquele que nasceu com o talento de tocar violão, o estudar violão para ele é muito mais leve. Eu, por exemplo, se eu tiver que tocar violão, eu aprendo, mas vai ser sacrifício. Então seria habilidade.
Na hora de desenvolver essa habilidade, lembra que eu botei o chá? Conhecimento, habilidade e atitude. No mundo dos concursos, o conhecimento é a leitura, é assistir aula, é fazer resumos, mapas mentais, é fazer esquemas. A habilidade é fazer exercícios. Márcio, mas eu fiz direito, eu tenho habilidade. Depende. Se lá você fez sustentação oral, você tem habilidade para ser advogado. Você não tem habilidade para transformar esse conhecimento em questão de concurso. São coisas diferentes, gente. Pensa no menino que descobriu a vocação dele, a aptidão dele aos 17 anos, que é a época em que a gente tem que escolher a faculdade, não é isso? E ele descobriu que ele quer ser juiz. O que ele vai fazer? Direito. 5 anos. Não são 5 anos? Aí ele termina direito. Ele faz o quê? E passa de primeira. Aí agora vai o quê? Vai para a prática. Não precisa da prática? 3 anos. Com que idade que a gente passa no vestibular? 17 para 18? 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26. Com 26 anos ele faz concurso para juiz e passa de quê? De primeira. E todo mundo diz assim, nossa, como você é inteligente. Ele diz assim, não. Eu descobri o principal sentido do meu processo de memorização quando eu tinha 17. Adquiri conhecimento e também desenvolvi ao longo desse tempo o quê? Eu estudava a faculdade para passar, mas também aquilo que eu estudava eu pensava, como é que aquilo cai na prova de juiz? Ele estuda para juiz há quanto tempo? Há 8 anos, gente. Não tem nada de sorte, não. Não tem nada de inteligente, não. Mas o QI dele está acima da média? Gente, 5% das pessoas no mundo tem um QI acima da média. 5% tem um QI abaixo, 90% tem um QI na média. Você vai concorrer com pessoas que têm QI na média, porque é uma questão de estatística. Mas aquele cara tem um QI acima da média. Sinceramente, se ele tem um QI acima da média, ele está um cara rachando de ganhar dinheiro fazendo várias... Ele pode passar no concurso de juiz, mas ele, além de juiz, ele é escritor, ele é empresário, ele é dono de não sei o quê, ele tem um monte de outras coisas. Acredite, tem alguns acima da média que estão fazendo concurso? Sim, claro que tem. Só que a maioria das pessoas que fazem concurso, a maioria das pessoas no mundo, 90%, estão na média. Gente, o meu QI é média inferior. Um pouquinho menos ia estar onde? No 5% abaixo. O meu estava aqui, ó, dentro desse quadradinho, mas estava aqui em cima. É como você vai fazer isso. Esse cara está há 8 anos fazendo, conhecimento e habilidade. E para ele, com certeza, na faculdade era o quê? Leve. Por quê? Porque os outros estão estudando de forma pesada. Mas todos podem passar? Pode. O esforço dele é menor. A meta era maior. Como? A meta era outra. Não era Sim. o dia a dia. Exatamente. Então, depende da meta, depende da descoberta, depende da motivação, depende das habilidades emocionais, depende de como eu faço isso. Exemplo. O que você aprendeu sobre revisão? Você tem que fazer revisão na forma de quê? Exercícios. Mas eu nunca ouvi isso. Eu vou explicar tudo isso que eu estou falando detalhadamente, tá, gente? Tudo em detalhes. São horas e horas e horas de treinamento. Eu estou só fazendo uma introdução para que você se comprometa com o treinamento. E você já está fazendo algumas descobertas. Eu preciso fazer revisão por meio de exercício. Só que tem gente que acha que revisão tem que ser exaustiva. Eu vou te ensinar que revisão não é exaustiva, ela é periódica. Dentro da neurociência tem um conceito chamado canais dedicados. Canais cerebrais, circuitos dedicados. O cara que joga a faca e acerta é porque ele criou um canal dedicado de comunicação no cérebro que sabe a hora certa de soltar o quê? A faca, a pressão dos músculos, o movimento do braço. Ele consegue isso porque jogar a faca faz muito sentido para ele ou porque ele fez isso milhões de vezes. Eu posso me tornar um jogador de basquete e ser o melhor arremessador de 3 pontos da história da NBA, desde que eu repita isso milhões de vezes. Talvez eu não tenha tempo em vida para ser bom, porque não vai dar tempo de repetir tantas vezes. Ou eu sou bom porque eu repito mais do que os outros, assim, porque eu nasci para fazer aquilo. Entenderam? Simples assim. Nasceu para ser juiz. Direito administrativo faz sentido, constitucional faz sentido. Mas eu não quero ser, eu quero ser trabalhista. Trabalhista é outra matéria, mas para passar tem que ter essas outras, faz sentido. Então a gente vai ter que descobrir sentido também. E a última coisa
é aprender a estudar. Só para fechar essa parte introdutória. Você sabe beber água ou não? Sim ou não? Você sabe respirar? Sabe? Sabe nada. Sabe nada. Eu vou falar sobre respiração, vou falar só sobre a água agora, tá? Quantos litros de água você deveria beber por dia? O que você já ouviu sobre isso? Qual a orientação que você já recebeu? 2 litros. Como é que a gente chega nesse cálculo, nessa quantidade? De acordo com o peso, estatura, de acordo com a altitude da cidade que você mora, nível do mar. Você sabia disso? Não? Não? Pois é, mais uma coisa, né? Que você não sabia? Não sabia beber água, queria passar em concurso, hein? A quantidade de água também é a seguinte, 200 ml por hora. Se você ficar uma manhã inteira sem beber água, você pode ingerir 400 ml de uma vez só. Só que agora você só pode beber água daqui a 2 horas. Por quê? Mais do que isso, de uma vez só, vai fazer você expelir pela urina nutrientes que deveriam permanecer no seu corpo. Então, o que eu deveria beber? Em 1 hora, quanto? 200 ml. A gente tenta ensinar para as crianças lá em casa. Você vai bebendo aos pouquinhos. O ideal era ter uma garrafinha e toda hora o quê? 1 hora depois deu 200 ml. 200 ml, 200 ml. Pronto. Só que a gente não sabia disso. Não sabe beber água, não sabe respirar, não sabe nem educar a filha, quer passar em concurso. Não é o cúmulo da desgraça, não, gente? Vamos aprender? Tem que valer a pena? No final a gente conversa de novo, tá bom? Ah, outra coisa, o treinamento não termina com as aulas aqui, com as videoaulas, não, ele continua. Você vai receber orientações sobre isso, tá bom? Vamos dar uma pausa aqui agora e depois a gente volta do intervalo, pode ser?